Boa noite. Oi, Roger, tudo bem? Oi, boa noite, Mel. Tudo bom? Boa noite, tá me ouvindo bem, Roger? Tô te ouvindo bem. Tá. Só não tá aparecendo a tua imagem para as pessoas. Aqui fica processando. Aqui para mim aqui aparece a minha imagem congelada. A tua aparece bem. É, queres sair, voltar e eu te aguardo mais um minutinho ou tentamos assim? Não, eu acho que se está processando aí, vamos, não sei enfim, para mim é diferente, mas eu acho que vamos prosseguindo, né? O que que tu acha? Até para não É deixar, que a gente já deixar a gente já saiu e entrou algumas vezes, né? isso, exatamente. Agora que a gente conseguiu ao menos o áudio, acredito que já é Isso. melhor do que nada, né? Daqui a pouco a imagem aparece. Então tá. Gente, boa noite mais uma vez para vocês. Peço desculpas, mas a internet é assim mesmo, né, gente? Às vezes acontecem esses probleminhas, mas o importante é a mensagem que a gente quer passar para vocês, ok? Eu vou apresentar para vocês agora o Roger. O Roger, ele é do Rio Grande do Sul. Ele trabalha com apometria de ancoragem, com reiki e com constelação familiar sistêmica. Hoje o nosso tema você precisa carregar pesos desnecessários? Eu vou passar a palavra para o Roger, dizer para ele que é uma gratidão imensa receber ele na nossa página, é uma honra, viu, Roger? E fica à vontade para se apresentar e para conversar um pouquinho com a galera. Ah, ok, né, o prazer é todo meu em poder estar participando aí desse processo, né, desse trabalho. E eu sou terapeuta de ancoragem, né, entre outras formações, porém eu, em função de aquelas coisas que a gente tem de se identificar mais com uma ou com outra coisa, eu me identifico, vamos dizer assim, 90% com a apometria de ancoragem, né? Até porque eu sou um antigo atendido com apometria de ancoragem. É o que acontece com a maioria dos terapeutas, né? A gente, após ser atendido com algum tipo de técnica e ter um sucesso com relação a esse atendimento, a gente passa enfim, ter a curiosidade, o desejo de poder passar isso para as outras pessoas também. Hoje nós estamos aqui, estou aqui a convite da Mel, né, que é uma querida amiga aí já de algum tempo, e para sanar as dúvidas, né, sobre a apometria de ancoragem, esclarecer, enfim, o que as pessoas gostariam de saber, gostariam de ter maior conhecimento, né, processo de funcionamento. Okay? Certo. Gente, a apometria de ancoragem, eu super recomendo. Eu fiz, inclusive com o Roger, algum tempo atrás, num momento bem difícil da minha vida, e me ajudou muito. Eu sou muito fã dessa técnica também. Super indico para todas as pessoas, aos meus amigos, aos meus familiares, porque ela realmente é algo que funciona. Todas as terapias são muito importantes. Cada uma, né, no seu cantinho, cada uma atinge uma determinada área. E a apometria de ancoragem, para mim, foi algo que foi mais fundo, captou algo mais dentro do meu ser e que fez toda a diferença na minha vida. Então, conta para nós, Roger, como que funciona assim para o pessoal de casa entender essa técnica? Por que eu deveria procurar uma apometria de ancoragem? O que traz de benefícios para mim? Assim, ó, como tu mesmo falaste agora, todas as técnicas são maravilhosas, todas as técnicas têm a sua função, enfim, o que acontece, para a gente fazer uma analogia, é assim, ó, por exemplo, né, se eu tenho determinado de que eu tenho um problema cardíaco, né, eu vou procurar um médico. Porém, eu procuro um clínico geral, né? E esse clínico geral vai me encaminhar para um cirurgião lá, para um cardiovascular, ou enfim, enfim.
para um médico especializado em problemas cardíacos, né? Por que isso? Porque quando a gente tem um problema definido, tá? Nós não podemos tratar de uma forma genérica, né? É, as terapias, as terapias alternativas, né? Todas elas atuam numa determinada frequência, em frequências distintas, né? Por exemplo, existem processos que são necessários à harmonização, existem processos que são necessários desobsessão, existem processos em que são necessários curas espirituais, e cada técnica ela atua de uma forma mais a fundo, vamos dizer assim, em determinada patologia. Seria um pouco vamos dizer assim, seria até uma certa... nós não estaríamos falando certo quando a gente diz que determinada técnica serve para tudo, né? Ela serve para tudo, assim como um clínico geral atua em todas, né, os diversos tipos de patologia num primeiro momento, até que se identifique o que tem que ser feito, até que se identifique qual é o tratamento que tem que ser ministrado para determinada patologia, né? A apometria de ancoragem, ela atua... A apometria de ancoragem, é importante eu falar inicialmente o princípio de funcionamento, para que as pessoas tenham um entendimento melhor do que aonde eu estou querendo chegar. A apometria de ancoragem, ela atua através da dissociação dos nossos corpos sutis, dos nossos corpos energéticos, né? Feito um pré-ancoramento de equipes espirituais pelo terapeuta, né? Um atendimento feito em consultório, tá? E a partir daí, faça uma leitura radiestésica, um gráfico, né, apométrico, radiestésico, para se identificar os caminhos, né, os nortes pelos quais nós temos que seguir durante o tratamento, durante as sessões, né, de apometria, né? E por que isso? Porque não necessariamente aquilo que o atendido, né, vem buscar é o que realmente ele precisa, né? Fisicamente, aqui na dimensão, na tridimensionalidade, a gente sabe o que a gente precisa. Por exemplo, eu sofro de um processo depressivo, né? Eu sei, né, que o meu problema é depressão. Porém, todos os processos emocionais, psicológicos, mentais, né, e físicos, eles têm uma raiz energética. E essa raiz energética, ela, 99% das vezes, a pessoa não tem conhecimento de qual é. Então, a gente precisa fazer essa leitura para buscar essa origem do problema. E isso é feito antes da sessão, né, de apometria, para que se identifique e, através do desdobramento consciente do terapeuta de ancoragem, se busque, se vá até a raiz desse problema e ela seja tratada lá, né? O dissociamento dos corpos sutis significa que não se trata de uma forma genérica o atendido, e sim dissociando, separando corpo a corpo, né, dos nossos primeiros 7 corpos. A gente tem 144 corpos, mas a gente trabalha os 7 primeiros corpos sutis, né? Dentro de cada corpo desse, se observa onde está a raiz energética desse problema, e a partir daí é feito o tratamento. Tá? Certo. Como eu estava falando antes ali, né, Roger, eu sou terapeuta de Theta Healing e trabalho com Reiki. E sempre que vem algum caso, bem como você falou, né, eu acabo indicando, não, seu caso é apometria. Como eu já fiz algumas vezes, encaminho para você, ou encaminho para o barra de Access, enfim, para cada função. Porque todas são importantes, mas cada um trabalha um específico, né? Vai naquela Exatamente. raiz. Eu só queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal que não entende, Roger, o que seriam esses corpos sutis? O que são os 7 corpos sutis que eu devo estar olhando? Assim,
energeticamente, tá, nós temos, além do corpo físico, nós temos diversos corpos que se manifestam algumas características nossas, que nós, vamos dizer assim, nós expomos agora, né, aqui na tridimensionalidade, porém isso a gente traz, né, já de todas as nossas existências anteriores, tá? Os 7 primeiros corpos que a gente menciona bastante, e se menciona, enfim, em outras terapias, né, são a partir do nosso corpo físico, a gente tem o duplo etérico, né, que é o que eu vou, para ser mais breve, né, eu vou procurar abreviar o máximo possível, que ele justamente é o duplo etérico porque ele tem um duplo energético de todos os nossos órgãos, tá? Depois do duplo etérico, nós temos o segundo corpo, que é o corpo astral, tá? Esse é um corpo bem conhecido, que é o corpo dos sonhos, que a gente chama, né? Que é o corpo em que a dimensão, ou nível, ou corpo. Nós estamos falando a mesma coisa com essas 3 palavras, tá? Que é o corpo em que nós nos desdobramos no momento em que nós estamos dormindo, que nós estamos inconsciente, nos processos de quase morte, onde a gente vai, tá? Depois do corpo astral, nós temos o nosso corpo emocional, que é o corpo que traz todas as emoções que nós já vivemos em todas as nossas existências e as emoções que nós ainda vamos viver, tá? Durante a nossa existência. Depois dele, isso não é nem acima nem abaixo, tá? Isso é tudo no mesmo nível. Mas a gente fala acima pela questão de numeração, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim. Depois, a partir daí, nós temos o corpo mental, que se divide em 2, né? Que é o corpo mental inferior e o corpo mental superior. O corpo mental inferior é o corpo que trata da ordem, tá? De que nós devemos fazer a coisa. Não é a ordem no sentido de comando, é em que sequência as coisas devem acontecer conosco, tá? Nesta vida, baseado em todos os arquivos que estão ali guardados das outras, tá? O corpo mental superior, ele é o corpo que ele traz ele é responsável pelas nossas encarnações, tá? Para ser mais curto, vamos dizer assim, ele traz, por exemplo, vou criar um exemplo, eu era, numa determinada efusão que eu tive, eu nasci lá na Alemanha, eu era um nazista e era um cara racista demais. Tá? Eu perseguia os negros, perseguia os judeus, aquela coisa toda. Bom, para o meu bem, para que eu consiga curar esse tipo de situação, eu preciso, então, nascer hoje negro, no Brooklyn e pobre, para mim sentir os efeitos daquilo que eu fiz e que eu possa curar aquilo que eu fiz naquela efusão em que eu era uma pessoa racista, que eu era uma pessoa, né? Entendeu? Então, esse corpo traz essas informações. Como eu tive uma determinada personalidade numa outra efusão, agora eu devo traz as nossas configurações físicas nesse corpo, tá? No mental superior. Ou eu vou ter que ser mulher, ou eu vou ter que ser, enfim, para que eu consiga, para o meu bem, para que eu consiga curar aquilo que, num determinado momento, eu fiz de errado, ou eu errei. Tá? Depois disso, acima do mental, nós temos o corpo causal, que é o corpo em que guarda os nossos registros acásticos, e pelo menos quem é terapeuta sabe o que é. Quem não é terapeuta, registros acásticos são o nosso livro da vida, é o nosso livro da vida, é a nossa história de toda a nossa existência, inclusive da que nós vamos existir ainda, tá? Está guardada lá no corpo causal, e depois acima dele é o corpo morontial, que é o corpo de energia pura, que é a nossa centelha divina, é onde nós usamos bastante o termo eu sou, né? O corpo causal é a nossa conexão com o nosso eu sou, com a nossa centelha divina. Esse corpo causal é o corpo que não nos abandona nunca. A cada efusão, a cada reencarnação, a gente muda, né, o que é necessário, a gente muda as anotações de cada um desses corpos para que se tenha uma nova chance, uma nova oportunidade de cura, né?
Só o corpo morontial é que não. O nosso eu sou, a nossa centelha divina permanece sempre a mesma. Não sei se eu consegui ser claro. Sim, conseguiu. Talvez para quem não conheça muito dessas técnicas, não tenha conhecimento dessa área, fica um pouquinho confuso. Mas explica para o pessoal, Roger, o que seriam esses pesos que a gente carrega e que não são necessários, que a gente pode se livrar deles de alguma forma, visto que todos nós, né, toda dívida deve ser paga, né? Ninguém fica Exatamente. sem pagar as suas dívidas. Mas como que eu posso aliviar, né, esses pesos? Como é que eu posso ter uma vida mais leve, mais tranquila? E o que a apometria me ajudaria nesse caso? É assim, ó, num termo bem comum, vamos dizer assim, a gente pode dizer que a apometria ela seria um faxinão, né, espiritual. Tá? Por que espiritual? Porque nós trabalhamos toda a parte energética, né, do ser humano encarnado, tá? Nos utilizando da egrégora espiritual que vibra na frequência da apometria de ancoragem. Existe, né, algumas egrégoras, algumas entidades, alguns mestres ascensos que vibram nessa frequência. E a gente se utiliza deles, né, o terapeuta se utiliza deles para fazer esse trabalho em consultório, tá? Bom, assim, todos nós, de alguma forma, temos algum peso que a gente carrega e que não é necessário, que esse peso não é nosso. Tá? Na verdade, ele é causado por nós, mas nós não temos a necessidade de carregá-los. Por quê? Porque se a gente entender em algumas doutrinas, ou doutrina espírita, se não me engano, o budismo também apregou isso, eu não quero falar alguma coisa errada, mas existem diversas doutrinas que diz assim, que nós viemos aqui para pagar aquilo que nós fizemos de errado. Tá? Bom, tranquilo, viemos aqui para pagar o que fizemos de errado. Então nós somos obrigados a carregar determinados pesos, tipo falta de sucesso do trabalho, falta de sucesso no relacionamento, falta de sucesso na vida financeira, depressões, fibromialgias, doenças autoimunes, enfim. Não somos obrigados. Mas se nós viemos aqui para pagar, a gente tem que carregar. Não, nós não temos que carregar. Nós viemos aqui, esse pagar significa curar. Nós viemos aqui para curar esses nossos processos. Né? E curar esses nossos processos não significa sofrer. Ninguém veio aqui para sofrer. Ninguém veio aqui para ser infeliz. Ninguém veio aqui para viver sozinho. Ninguém veio aqui para viver com carência, nem com falta. A gente veio aqui para, de alguma forma, curarmos isso. Né? E por que a gente não precisa carregar esses pesos? A gente normalmente carrega e passa, às vezes, a vida inteira carregando e leva para outras existências sem saber, entendeu? Em função de crenças limitantes que nos são impostas, né, por nossos próprios pais, pela sociedade, por algumas religiões, enfim, de que eu tenho que sofrer para me chegar puro na outra vida, ou lá no céu, ou seja lá onde for o lugar que eu deva ir. Né? E isso não é uma verdade. Partindo do princípio de que se Deus é um cara bom, se Deus é um cara legal, ele não vai fazer olho por olho, dente por dente com a gente. Né? Ele vai nos dar uma chance, né, de resgatar aquilo que nós temos que resgatar. E é justamente esse o trabalho da apometria. Entendeu? Livrar dos pesos que a gente não precisa carregar significa curar aquilo, né, que nós ainda temos, ainda estamos trazendo de outras efusões e que temos a chance de curar agora. Né? Existem situações assim de que a gente se sente às vezes na condição de vítima, né? E até pensa, e muitas pessoas até falam, não, tu deve ter feito alguma coisa errada na outra vida para ter um filho deficiente, ou para ter, enfim, para viver na pobreza, coisas assim. Com certeza deve ter feito. Entendeu? Mas a oportunidade de curar isso é justamente agora para que isso não se repita depois.
entendeu? E para que nesta vida, nesta existência, a pessoa possa viver em plenitude. E como é que se faz isso? Buscando a raiz energética desse problema, através da dissociação dos corpos, por quê? Lembra que a gente falou que cada corpo traz uma determinada informação? Então, não adianta eu querer tratar um problema com uma origem, com uma raiz emocional, no corpo mental superior. E nem no duplo etérico, nem no corpo astral. Eu tenho que identificar aonde está essa raiz energética desse problema e, a partir daí, eu tratar lá naquele ponto, entendeu? Que é onde vai dar o alívio, é onde vai, enfim, estabelecer, né, a plenitude com relação àquele aspecto ali que foi tratado. Tá? Então, quando a gente fala nesse processo de pagar uma dívida, não significa necessariamente sofrer, né? Significa eu encontrar a raiz desse problema e eu curar, porque traz à tona o que eu preciso curar dentro de mim. Né? E quando eu curo em mim, eu curo toda uma ancestralidade, eu curo todas as pessoas à minha volta. E muitas vezes, com outras técnicas, enfim, ou com outras formas de pensar, eu não chego lá na raiz do problema, eu fico na superfície, né? E a apometria, ela me leva lá nas profundezas onde eu preciso enxergar. Seria isso, Roger? Exatamente, exatamente, Assim, ó, a partir do momento que eu fiz a minha cirurgia no coração, né, lá com o médico especializado nisso, eu vou sair dali e vou para a sala de recuperação. Lá na sala de recuperação, o anestesista vai voltar lá para ver se houve algum efeito colateral, depois eu vou ser tratado, né, com o médico que trata de infecções, e assim vai indo, entendeu? Só que a raiz do meu problema foi resolvida, né? Desculpa. A raiz do meu problema foi resolvida. O que eu preciso? Eu preciso manter o meu problema resolvido, certo? Mas assim, se eu fizer uma sessão de apometria, tá? Eu vou ser feliz pro resto da minha vida, né? Eu vou curar todos os meus problemas, entendeu? Eu vou ficar rico, eu vou ficar... Depende qual é o problema, né, que a gente traz. É muito difícil que nós, por estarmos aqui, nós nessa condição de ser humano, é difícil que a gente tenha uma ou duas coisas só para pagar, porque senão nós não estaríamos aqui. Pagar, que eu digo, curar, resgatar, né? Isso. Então, o nosso objetivo, a nossa missão primordial aqui neste plano é justamente curarmos o máximo que a gente puder daquilo que nos aflige, daquilo que nos tira da plenitude, daquilo que nos tira da felicidade, da alegria, né, da vontade de viver, enfim, do amor, do que nos tira dessa vibração, do que nos tira fora dessa frequência. Eu vou aproveitar o gancho aqui, Roger, e contar um pouquinho para o pessoal de casa qual foi a minha experiência com a apometria. Okay. Eu estava vivendo um estágio de depressão muito forte. O meu mundo, há muitos anos, não era mais colorido. Ele era preto e branco, no máximo cinza. E quando eu cheguei no Roger, eu não via mais sentido na minha vida. E o Roger trabalhou, Mel, tu precisa encontrar algum motivo para tu ser grata. Só que no auge da minha depressão, eu não conseguia enxergar nenhum motivo para eu ser grata. E uma frase que na época me chocou muito, chamou muito a minha atenção, eu fiquei assim, mas eu trago até hoje. Falou, Mel, ok, se tu acha que tu não tem nada para ser grato, porque eu não conseguia enxergar gratidão em nada, então tu agradece pelo cara que recolhe o teu lixo, porque senão tu ia estar no meio de um monte de sujeira. Aí aquilo me chocou, né? Como assim? Mas eu não tenho só isso para agradecer, eu tenho muito mais. E aí eu fui trabalhando a questão da gratidão e o Roger trabalhando na apometria, limpando, que é como se fosse camadas, né? Que a gente tem, vai tirando as camadas e vai aliviando o peso.
Conforme alivio o peso, eu consigo enxergar as coisas que naquele momento eu não consigo. E na época eu ficava, mas por que essa depressão? Eu não mereço. Aquelas coisas que a gente sempre pensa, né? E aí hoje eu sou grata pela depressão, porque eu aprendi tantas coisas, eu curei a minha alma e hoje eu posso levar isso, essa experiência para as pessoas e dizer o quanto vale a pena olhar para dentro da gente e se curar. E a apometria me ajudou eu olhar para dentro de mim, eu tinha medo de olhar para dentro de mim. E com a apometria, com a ajuda do Roger, dessa técnica tão incrível, eu consegui olhar para dentro de mim e consegui me curar. O Roger pode falar melhor sobre isso, que com certeza tem outros clientes mais ou menos nessa posição, né, Roger? Querida, assim, ó, a apometria, aquela coisa da gente se apaixonar por alguma coisa, né, que nós começamos a nossa conversa, né, é justamente por isso, porque são milhares e milhares enfim, de situações, né, que nos deixam cada dia mais agradecidos, né, por a gente conseguir participar desse processo, né. E como tu falaste antes, na questão de se enxergar, né, a principal, o principal objetivo, o principal benefício da apometria de ancoragem é justamente fazer com que a pessoa promova a sua expansão de consciência. Né? O que é isso? É justamente nós entendermos, né? Porque assim, ó, se eu tô como tu falaste agora, num processo depressivo, ou se eu tô vivendo um momento não muito bom nessa vida, se eu tô, enfim, com algum tipo de doença física, entendeu? A tendência é que a gente sempre se coloque numa posição defensiva, né? Ou de De vítima, né? Como sou vítima. além de se vitimizar, né, a gente se coloca numa posição defensiva. Ou seja, tudo aquilo que está diferente da forma como eu me encontro, entendeu? É melhor do que eu. E eu não devo, como é que eu vou dizer assim, eu não devo me aproximar, eu não devo abrir um relacionamento, né, com essa situação. O que na verdade, assim, a partir do momento que as pessoas se curam, tá? Não é o terapeuta que cura, são as pessoas que se curam, né? Com a apometria de ancoragem, tá? O que acontece lá naquele corpo, lá em cima que a gente falou no Burantial, né? A gente passa a expandir a nossa consciência. Tu tem o start da visão da tua própria capacidade. Porque todos nós somos seres de luz, todos nós somos divinos, todos nós temos a nossa centelha divina, né? O nosso eu sou superior dentro de nós, né? Então não existe quem consiga determinar que um tenha que sofrer em detrimento ao outro, à opinião de outro, ou às situações causadas por outros. Nós é que determinamos a nossa felicidade, nós determinamos a nossa cura, nós determinamos o nosso, enfim, bem-estar. Só que é difícil a gente ver isso quando a gente está num processo não muito interessante. Né? Então, a função principal da apometria de ancoragem é justamente essa, né? É promover, né, esse autoconhecimento. A partir do momento em que a gente começa a se libertar, né, dos nossos pesos que a gente não precisa carregar, entendeu? A gente passa a nos enxergar como um ser supremo, como um ser divino, como um Deus individual, uma centelha de Deus em cada um de nós. Isso é porque essas doenças são mesmo peso, né, que a gente carrega. E na Exatamente. apometria, como vai tirando esses pesos, né, essas camadas, aí a gente se sentindo mais leve, eu consigo olhar para mim. Com aquele peso todo, eu só sinto peso, eu não enxergo mais nada, né? Eu só enxergo o peso, o problema, né? Exatamente. Nenhum ser humano encarnado,
passando por, enfim, por situações, né, depressivas, ou nem só depressiva, mas em que a gente, né, está vivendo um problema que nos aflige, nenhum ser humano encarnado tem condição, né, de sozinho, né, ter um bom discernimento de que forma agir, para onde ir e o que fazer, né? Então, esses pesos é que, são os que nós não precisamos carregar. Tá? Uma vantagem da apometria de ancoragem com relação a isso, tá? Não é vantagem em relação a outras terapias, entendeu? Mas uma vantagem para o atendido com relação a isso é que o processo é muito rápido. O processo é muito rápido mesmo. A pessoa sai do consultório, sai da maca, tendo imediatamente tendo uma percepção totalmente diferente das coisas à sua volta. Claro que quando tem muito mais coisas a serem tratadas, ainda vai cada vez aumentando essa percepção, mas na primeira sessão a pessoa já sai. Tu pode dizer isso para nós, se aconteceu isso contigo ou não, mas na primeiro atendimento a gente já muda. E a gente já observa as coisas, as pessoas de uma forma diferente, em função do quê? Que a gente já tirou a primeira casca da cebola, né? Isso mesmo, com certeza, gente. Na primeira sessão a gente já sai mais leve. E aí vai aliviando nas próximas. Saindo leve, daí tu já começa, opa, isso aqui fez algum efeito. Aí tu continua e vai um pouquinho mais, e vai um pouquinho mais. Eu fiz 5 sessões no total, e para mim, eu estava no auge, no pico da depressão mais profunda, não via mais razão de viver, e o meu mundo não era mais colorido. E através da apometria eu fiz outras terapias também, como Reiki, Theta Healing, enfim, barra de Axis. Aí fui fazendo na sequência, né? Mas o principal para eu voltar a ver o meu mundo colorido, porque o mundo é colorido, né? Foi através da apometria. Eu sou muito grata, hoje o meu mundo é um arco-íris, né? Tenho os meus altos e baixos, eu sou um ser humano, né? Mas hoje eu já consigo ter a força que quando a gente está lá no fundo do poço, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ter força, né? E essas terapias e a apometria, principalmente quando vai lá naquele fundo e tira aquela camada, eu consigo encontrar uma força, eu consigo enxergar uma nova forma de viver, eu consigo enxergar que a minha vida não acabou, né? Que eu posso resolver aquele problema, porque a cura está aqui dentro de mim, não está em ninguém. Porque quando a gente está numa posição como essa, normalmente a gente procura a cura no outro, né? E a cura não está no outro, a cura está aqui. E essas terapias só nos auxiliam a encontrar o que já está aqui dentro, né, Roger? Exatamente, exatamente. Esse é o objetivo principal. Na verdade, é o que deve ser o objetivo principal, né, de todas as terapias de manipulação energética, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto sempre de deixar bem claro a força, né, da apometria de ancoragem, justamente porque ela é baseada no ancoramento, né, de egrégoras especializadas que trabalham, né, que nos guiam, que vão, né, até o ponto energético onde precisa ser tratado, né? Criando um exemplo assim, ó, se tu tem uma pessoa, por exemplo, com um problema com uma doença mental, não adianta tu dar paracetamol para ela, né? Não vai resolver nada, entendeu? Tu pode dar paracetamol depois do tratamento para que ela se mantenha, né, sem algum tipo de dor, né, ministrar algum tipo de analgésico, mas o analgésico não vai resolver o problema principal dela, a raiz energética do problema dela, né? A apometria ela seria algo mais forte, né? Tipo, por uma crise de ansiedade, de Sim. depressão, crise de pânico, algo mais profundo mesmo, né, Roger? Né, nós temos aí em todo o Brasil, mas como nós, né, estamos conversando aí de uma forma mais regional, nós temos aí, principalmente aí em Criciúma, em Porto Alegre, enfim, nos locais em que a gente presta mais atendimento,
muitos casos mesmo, principalmente das chamadas doenças autoimunes, né, que a medicina chama, que são as doenças que não existe uma causa física que se possa determinar, né, que é a questão de depressão, de fibromialgia, enfim, diversas outras, né. Então nós temos muitos casos mesmos de pessoas que hoje recuperaram a sua alegria e recuperaram a sua vontade de viver, recuperaram até a sua vida profissional, né? Porque quando a gente diz que a apometria serve para tratamento tanto emocional como abertura do campo financeiro, não é que nós vamos fazer um trabalho em cima do campo financeiro. Nós vamos fazer um trabalho em cima, nós vamos atuar em cima da tua atividade profissional. Não. Nós vamos atuar em cima da raiz energética que não deixa tu mesmo, entendeu? Se destacar no teu meio profissional, no teu meio financeiro, entendeu? Porque o problema não é lá o teu emprego, nem é o banco que te cobra juros, né? O problema sou eu mesmo, que não me encontro e não encontro a forma de fazer o meu dinheiro render, ou o meu relacionamento dar certo, né? Então, essa cura com relação a relacionamentos, com relação ao profissional, com relação a dinheiro, entendeu? Às vezes é um pouco confundida, tipo com determinadas seitas ou determinados segmentos que dizem, não, vem cá que eu faço um trabalho para, né, eu trago o teu amor de volta em 3 dias, mansinho, entendeu? Não é nada disso. A questão não é essa. A questão é que se meu amor não volta, né, é porque eu tenho algum problema. Aquele problema que eu enxergo no meu amor, isso é curto e certo. Todos aqueles problemas que eu enxergo no meu amor são meus, não são deles. Todos os defeitos que ele tem são meus, não são deles. Eu apenas reflito, né? Isso eu apenas enxergo, eu e qualquer um de nós enxergamos nos outros aquilo que é nosso. Nós enxergamos nos outros aquilo, espelho, aquilo que está dentro de nós, né? Quando eu não gosto da tua cara, entendeu? É porque eu não gosto da minha. O problema está comigo, entendeu? Ah, mas quando eu não consigo ter um relacionamento com determinada pessoa, o problema é meu, não é daquela pessoa. A partir do momento em que eu curo isso, o que a gente falou antes, existe uma expansão de consciência, e essa expansão de consciência me faz ter uma percepção diferente da pessoa que eu estou, do trabalho que eu exerço, da forma como eu lido com o meu dinheiro, entendeu? E isso vai fazer com que, a pessoa volte para mim? Talvez não. Talvez vai fazer com que tu sinta que aquela ali não é a tua pessoa. Ou que faça ela voltar para ti. Ou que tu queira trocar de emprego, ou que tu melhore no teu emprego. Porque a cura está dentro de cada um de nós. E todo o problema que nós enxergamos nos outros e nas situações externas está dentro de nós também. Nós somos perfeitos, nós somos iluminados. A questão é, como a gente já falou antes, nós viemos carregando uma bagagem dos nossos ancestrais, de toda uma linhagem ancestral, entendeu? Que está com a nossa responsabilidade agora, está nas nossas costas, né? E que nós curamos isso ou não. Só que isso não é nosso. Esses pesos a gente não precisa carregar. Eles não são nossos. Eles vêm da nossa ancestralidade. Entendeu? E a gente ou carrega eles pro resto da vida, ou cura. Certo. E nessa pandemia, Roger, né, que aí o pessoal fica com mais medo, além dos problemas que eu já tenho, tem essa pandemia, gira um medo em torno, né, de todo mundo. Como que isso interfere na minha vida e o que a apometria pode me ajudar nesse momento específico? A gente tem observado muitos mesmos, né? Casos de problemas de relacionamento. Tá? Agora com essa questão do fique em casa, etc. Né? O que é isso? Nós, humanos, vibrando na nossa individualidade, às vezes passamos anos junto com uma pessoa sem conhecê-la.
nós não nos conhecemos, não conhecemos o nosso marido, não conhecemos nossos filhos, não conhecemos nossos pais, entendeu? E nós fomos obrigados agora a permanecer quase que full time junto com essas pessoas. E a gente começou a enxergar, né, quem são essas pessoas. Essas pessoas começaram a enxergar quem somos nós, entendeu? E isso trouxe muitas surpresas desagradáveis, né, para muita gente. Porque as pessoas, é muito fácil, eu saio de manhã, volto às 9 da noite, a gente conversa um pouquinho ali na janta, vamos dormir, sai de manhã, fim de semana fica junto, entendeu? Isso é uma situação. Agora, eu não tenho o convívio externo, que eu sempre tive, e sou obrigado a ficar full time, 24 horas, com uma pessoa que eu não conheço. Minha mulher, meus filhos, né? E vice-versa. A minha mulher não me conhece, meus filhos não me conhecem. O que que a gente faz, o que que a gente descobre quando passa muito tempo junto com alguém ou junto com alguma coisa? A gente vira um exímio conhecedor daquela pessoa, daquela coisa, e as pessoas agora começaram a ver tipo assim, coisas que jamais iriam ver se não tivesse acontecido a pandemia. Então, isso tem trazido muitos problemas de relacionamento. A solução para o problema de relacionamento com relação à apometria, como tu falaste, né? Como tu perguntaste antes. Solução fazer com que a pessoa expanda a sua consciência para realmente saber se aquela é a pessoa que ela, né, gostaria mesmo, tinha sonhado antes de casar e ficar esse tempo todo longe, né? E os filhos, né? Se os filhos são aquilo que a pessoa gostaria, ou pais, vice-versa. Não. A apometria, nesse processo aí que tu perguntaste, tá? De que forma que ela ajuda nisso? Justamente com a expansão de consciência, tá? Tudo existe um porquê, tá? Existe um porquê de eu ter determinada mulher, determinados filhos, determinados pais, determinados irmãos, enfim, conhecidos e amigos. Porque a apometria faz com que, a partir da minha expansão de consciência, eu consiga administrar essa situação, tá? Essa situação causada pelo excesso de convivência. Nós, infelizmente, nós seres humanos, depois da era industrial, depois da era, enfim, de alguns anos para cá, nós desaprendemos o convívio entre nós e exercitamos quase que 24 horas por dia a nossa individualidade. E agora a nossa individualidade foi ferida, né? Então a gente tem que aprender a conviver com isso. Uhum. Lembrando que eu também, se eu não consigo conviver com o outro, é porque eu também não convivo comigo, né? Isso, Porque, em primeiro exatamente. lugar, né, eu tenho que ter o meu autoconhecimento, me conhecer quem eu sou. Muitas pessoas não se conhecem, não sabem quem são elas, quais os seus limites, né? O que Exatamente, não é exatamente. negociável para você. Então, eu acho que o processo começa com autoconhecimento, para eu poder entender o outro e ter empatia pelo outro. Exatamente. E para tu atingir o teu autoconhecimento, tu tem que te livrar de algumas bagagens, né? Tipo de procedimentos egóicos, né? Tipo de traumas, rancores, enfim, que te fizeram estar junto com aquela pessoa, mesmo por uma escolha não consciente, né? A partir do momento que tu te livra disso, tu consegue ter essa visão que tu falaste agora. Certo. Então, Roger, é que o nosso tempo, né, passa muito rápido, né? Só para a gente Tá? não ultrapassar o nosso limite, gostaria que tu fizesse assim umas considerações finais, né? E tu deixasse teu contato, como é que as pessoas te encontram, aonde você atende, né? Para que as pessoas possam estar procurando o teu trabalho e deixando assim uma frase, uma consideração final mesmo sobre esse assunto para o nosso Uhum. público de casa. Ok. Bom, pessoal, assim, ó, acima de tudo e antes de qualquer coisa, e nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos. Tá? Jamais. Jamais vamos conseguir dar o que a gente não tem. Se a gente quer dar paz,
se a gente quer dar felicidade, se a gente quer dar, enfim, condição de vida para alguém, nós primeiro temos que ter condição de vida, nós primeiro temos que ter paz, primeiro temos que ter felicidade, temos que ter auto-amor, em primeiro lugar. Okay? A apometria de ancoragem, tá? Ela é uma técnica realmente muito revolucionária. Eu sou uma pessoa que se curou com a apometria de ancoragem. Então, eu não estou dizendo o que os outros me disseram, né? Eu estou falando por mim. E assim, ó, não deixem a vida passar, não deixem, não vivam carregando esses pesos desnecessários, entendeu? Simplesmente por deixar de procurar um tratamento, deixar de procurar uma ajuda, deixar de procurar uma opinião, deixar de procurar alguma pessoa que possa, uma pessoa capacitada, né, que possa lhes dizer alguma coisa ou lhes indicar alguma forma de estabelecer a felicidade, que é aquilo que a gente procura. Ok? Eu atendo em Porto Alegre, né? Atendo em Criciúma, aí no sul de Santa Catarina, atendo em 2 espaços, tá? E caso alguém tenha interesse, meu nome é Roger, né? Em me procurar, pode me chamar pelo meu Instagram, pode mandar mensagem no Instagram, pode... O Instagram é Roger Apometria de Ancoragem, né? O meu WhatsApp 51-98208-7232, mas em qualquer situação, entra no meu Instagram ou entra no Facebook também. O Facebook também, se não me engano, é Roger Apometria de Ancoragem, e de lá eu passo os contatos, a gente passa a forma enfim, de se falar. E de qualquer forma, mesmo que não seja para atendimento, quiser entrar para conversar, para tirar dúvidas, para bater um papo, para perguntar alguma coisa, nós estamos sempre à disposição. Certo, Roger. Agradeço muito a tua participação aqui na Alquimia do Coração. Lembrando o pessoal, quiser fazer outras perguntas, o pessoal que vai assistir a live depois, ela fica gravada no IGTV, quiser fazer alguma pergunta para o Roger sobre esse assunto, pode estar deixando também aqui na Alquimia do Coração, que a gente vai passar para o Roger. Depois nós vamos colocar embaixo o telefone do Roger, tá? Para vocês, se quiserem marcar uma sessão ou tirar alguma dúvida, né, Roger? Isso, A pode gente está ficar à aqui vontade. à disposição, a gente está à disposição, de coração aberto, para receber vocês, para auxiliar vocês dentro das nossas possibilidades. Tá? Agradecer muito a presença de todos vocês nessa noite, agradecer ao Roger, né, pelo carinho, pela atenção, pela explicação, né, Roger? Que você possa voltar outras vezes, falando sobre outros temas dentro da sua linha, dizer que foi muito, muito incrível estar com você. Agradeço muito, agradeço a vocês e ao Roger, e até a próxima. Um beijo no coração de vocês, muita gratidão.